Olá! Hoje nós vamos ter uma live de música e bilinguismo. Vamos falar aí sobre essa união da música com outras culturas, com outras línguas, né? E eu estou esperando a minha amiga Jéssica, que é formada em letras, né? Em alemão, para esse bate-papo. Oi, Cláudia! Tudo bem? Que prazer ter você aqui. Oi, Fabi! Tudo bem? Estou esperando a minha amiga entrar. A gente começar aí o nosso bate-papo de música e bilinguismo. Isso aí, pessoal. Deixa eu mandar uns aviõezinhos aqui enquanto ela entra. Só um minutinho, tá? Mandem aí os seus amigos também. Espero que seja um papo bem legal. Vamos lá, avisando todos os amigos. Oi, Denise, tudo bem? A Jéssica? Cadê a Jéssica? Aqui. Se ela tá entrando. Tudo bem, Tati? Boa noite. Boa noite. Estava aqui falando um pouquinho, te esperando. Eu vi que você me mandou mensagem, mas eu falei, já estou aqui, daqui a pouco ela entra. A gente vai se adaptando, né, com as tecnologias, né, fazendo as coisas aí. Pois é, vamos lá. Você quer esperar uns minutinhos já para a gente ver se entra mais alguém? Até pensei em mandar uns aviõezinhos aí, a gente ir avisando o pessoal. A gente pode também conversar um pouquinho, né, do que mais ou menos a gente faz. Acho que a gente pode se apresentando, né, porque daí o pessoal vai falando, vai entrando, a gente vai também, de novo a gente fala se preciso, né, que eu não sei se o pessoal depois acaba vendo os vídeos, né, mais tarde. Eu acho legal a gente já começar. Deixa eu ver. Oi, Fê, falando um oi aqui para o pessoal. A Denise entrou, a Cláudia tá aí. Aí, boa noite, pessoal. O pessoal aí acompanhando, né? Acho que o pessoal tá interessado nessa questão da musicalização, do bilinguismo, né? Acho que é um assunto que movimenta todo mundo, né, Tati? Eu acho que se você está trabalhando aí nas escolas, né? Você sabe que hoje em dia, lógico, a musicalização, ela é obrigatória, né? Para educação infantil, agora ela é obrigatória. E o inglês também tá entrando muito forte, né? As escolas bilíngues estão num crescimento muito grande, né? Você vê que tem muita gente, muita escola mesmo se transformando bilíngue, até com um currículo bem maior também, né? Assim, de certificação internacional, né? Eu acho que eu penso que nesse momento é o grande forte das escolas, né? Elas se transformarem aí como centro de referência, né? Eu percebo isso, esse movimento. Então, muito bacana. Tá muito forte mesmo, né? Aqui em Mauá mesmo, tá vindo a Maple Bear. É Maple Bear que fala? A Maplebear tá em Mauá? Não sabia não que a Maplebear ia. Onde que ela tá? Sim, em frente do Prédio Azul. Sabe o City Tower ali? Ah, bem ali, ali perto da Campos Sales, né? Isso, ali perto. Isso. Oi, Elaine. Isso, ali mesmo. Você vai reconhecer ali quando... Era uma casa bem grandona que tem, né, ali em frente do Prédio Azul.
E aí eles estão reformando tudo ali. Ah, Mas eu acho que eu sei. Eu acho que é bem ali onde era de. Ah, era um escritório político, né? Eu acho. isso, ali mesmo. É, Ali mesmo. Peraí, deixa eu só. deixa eu Oi, tentar Bê. conectar aqui meu Bluetooth. Eu queria tirar essa. Deixa eu- Ui, o que foi? Bateu. Eu tô só tentando tirar aqui um. Eu coloquei. Oh, meu Deus. Olá, Eu Dê, tô tudo tentando bem? aqui no negócio. A Denise, lá de Santa Catarina, né, Denise? Agora vocês estão muito chique. É, é isso aí. Ô, Jé, eu acho que vamos então, né, nos apresentar, né? Por mais que as pessoas que estão, por enquanto, eu acho que conhecem a gente, mas depois, como você falou, a gente deixa gravado, então é interessante a gente falar um pouquinho, né, Sim, sobre sim, sim. cada uma. Bom, eu vou falar um pouquinho da musicalização, né, que eu acho bem importante. E uma pergunta, né, que eu acho sempre muito recorrente e é muito interessante a gente começar a falar é qual a idade, né? Quando começamos essa musicalização? O que é essa musicalização, né? Então, a musicalização pode começar aí desde a gestação, né? Desde a barriga, porque todos os estímulos, né, que a música proporciona é muito bem-vinda, né? Então, eu acho que desde sempre. E aí tem, né, essa curiosidade também, como é essa musicalização, né? O que que ela trabalha, né? Ela é entretenimento somente, né? Não, né? Ela é muito mais que isso. É uma forma, né, de a gente trabalhar o desenvolvimento, né, da criança através da música, né? Dos jogos, das brincadeiras de forma lúdica que é onde a gente vai desenvolver, né, ajudar aí na fala, na coordenação motora fina, na noção espacial, enfim, de uma forma bem gostosa. E através da música, né, o ouvido, né, o ouvir aí, que é muito importante, né, desenvolver aí nas crianças e toda essa parte cognitiva, motora. Então é bem legal, né? Então eu começo aqui também desde os bebês e aí a gente vai até a Helena, né? Tá fazendo, É. vai cantar as musiquinhas aí em casa. Então a gente percebe o quanto eles gostam, né? Então o quanto é gostoso aprender brincando, né? Então a música passa além do entretenimento, que eu acredito que a língua aí nessa fase também vem com essa ludicidade, né? E, bom, deixa eu ver quem tá entrando aqui. Ah, quem que é o Márcio Okada? Ah, é meu primo, né? Oi, Meu meu primo. primo. É Okada, né? É, esse povo Okada, né? Cadê o outro Okada? E aí, se você quiser agora falar um pouquinho, né, sobre você, É, sobre... eu acho que Ah, você entrou num ponto certíssimo aí. Você falou um negócio que eu acho que gera muito, assim, muita compreensão e eu acho que é um elo justamente para a música e é um elo para a questão de aprendizado de língua, né? Você falou em brincar e e, você ter essa parte lúdica da musicalização e a língua é a mesma coisa, né? Porque a criança tem que brincar, né? Então, quando a gente trabalha com essa primeira infância de brincadeira, eles são uma esponja, né? Então, assim, essa primeira infância de 0 a 6, eles pegam tudo. Então, o que você proporcionar, o que você estimular, isso vai ser, essa vai ser a questão, né? Então, assim, idade, meu, tem que ser desde sempre, é da barriga, é nascimento, é tudo. Então, é todo mundo junto, né, nesse ponto. Então, é desde o início, porque brincadeira é o que gera tudo, né? Então, eu acho que é e isso é, que você pensa também, né? Eu acho que esse é o caminho. trabalhar esse desenvolvimento de forma bem prazerosa, bem lúdica, né? E, Jeff, e aí uma pergunta também, né? Como eu falei da idade, sempre surge essa dúvida, né? Até para mim,
como mãe, surgiu uma época, né? Qual que é a melhor idade, né? Para a gente começar nessa primeira infância, tipo, aos 3, sempre também dei o que a gente, né, se preocupa primeiro aí é a parte oral, é a parte auditiva, né? O que seria importante? É isso mesmo, É que Flávia, assim, brincar é coisa séria. se você for pegar a escola de línguas, né, eles vão aceitar as crianças a partir de 5 anos, né, um pouquinho, porque eles não aceitam crianças, por exemplo, que querem musicalização desde bebê, né, que o contato pode ser da barriga já, ou depois do nascimento, a partir do momento que senta, né, geralmente algumas escolas falam, precisa sentar primeiro para depois vir para a aula. Nas escolas, assim, de línguas, é muito difícil você ter essa aula, assim, para o bebê em si, né? Então, geralmente, eles pegam a partir dos 5 anos. Mas é aquilo que eu falei, né? Que eu vejo esse movimento das escolas querendo trazer, justamente agora, por exemplo, como aula extra, o inglês desde berçário. Né? Então, eu acho que esse primeiro contato das crianças está sendo justamente no berçário, e aí vai indo. Né? Então, só que essa questão aqui depende do tipo de escola. Se for uma escola de línguas, voltada só para línguas, eles só vão entrar um pouco mais tarde. Mas o meu conselho, o quanto antes. Por quê? Porque a gente acredita que a criança, justamente, ela é uma esponjinha. Quanto mais você motiva, melhor fica o aprendizado dela, né? E aí, por exemplo, você falou da Helena e realmente ela faz coisas assim hoje que, por exemplo, ela canta músicas comigo e só eu sei cantar com ela, então daí ela canta em inglês, ela enrola a língua, ela tenta e ela só quer escutar umas músicas em inglês e fazer as coisinhas em inglês, né? Eu tô tentando também um pouco de alemão agora com ela, então os números já saem, então ela já sabe contar os números. Então tem algumas brincadeiras que eu faço com ela que ela já conta os números em alemão, de 1 a 10 comigo. Então, algumas coisas, às vezes eu tô gravando um vídeo, ela começa a falar as palavras comigo, então ela vem e começa a falar. Então, você vai gravar? Então eu vou ficar aqui e vou falar com você. Então, você vê que pela brincadeira, pelo estímulo mesmo, e aí a questão da brincadeira, né, do brincar, que nem a Cláudia falou, é coisa séria, é coisa seríssima, você tem que usar essa brincadeira de modo positivo, né? E eles apegam tudo. Então, se você falar de uma cor, sei lá, yellow, e daí você sai procurando yellow pela casa, como se fosse uma corrida, e sei lá, um tesouro, eles vão atrás, né? Então, é esse o estímulo que você tem que dar, o tempo inteiro isso. E aí, a grande questão é que as escolas mesmo de línguas, elas não pegam essas crianças muito cedo. Mas eu vejo aquela questão de que cada vez mais as escolas estão colocando e vendo a importância do inglês desde pequenininho. Então já entra como aula extra, né? Mas assim, é quanto antes. Então não esperar para depois, porque criança aprende muito fácil, gente. É impressionante. Umas palavras muito difíceis assim que eu tenho assim no alemão mesmo, e a Helena já sabe falar. Então você vê que o som em inglês também, ela tentando cantar as músicas em inglês e faz tudo, né? E canta de tudo, já canta também, quer tocar também junto. Já faz uma miscelânea aí, né? Já faz uma miscelânea e é bom. Né? É essa vivência mesmo, né? Diária. Essa vivência, né? É que nem eu falo, a música, por exemplo, aqui em casa é uma vivência diária, mas porque é que nem aí, talvez a língua é uma vivência diária. Mas para quem não vive isso diariamente, se você, né, dosar e depois pegar um pouquinho do seu dia, não é? Uma brincadeira, não precisa ser muita coisa, mas todos os dias, isso, nossa, né? Facilita bastante. Muito. Muito. E eu acho que aí a questão da música, né? Porque de repente a pessoa de repente nem é musicista que nem você, ou que nem sabe tanta língua assim, mas sabe uma musiquinha, sabe? Consegue cantar alguma musiquinha em inglês. E aí você coloca isso na rotina e você vai ver que a criança acha que é brincadeira e ela vai querer brincar com você daquilo o tempo inteiro. Isso, e ela absorve aquilo de forma natural, né? Não é uma obrigação, né? Aquela coisa assim, nossa, você tem que estudar música, você tem que estudar línguas. É uma coisa que vai acontecendo naturalmente, né? Ô, Jé, sabe uma dúvida também que é muito, que eu assim, também já tive, muito. Qual que é você já falou um pouco, né? Mas assim, essa diferença mesmo, né, da língua dentro da escola
e numa escola de línguas, que tem essa diferença, porque a música tem também, né? Aham. Então, rapidamente falando, dentro da escola, a gente trabalha um todo, né? Porque são muitas crianças, mas assim, todas as músicas têm o objetivo, né? Assim como no particular, e tem essa função de estimular, de apresentar, de trabalhar essa apreciação musical, de oferecer, né, novos sons, apresentar até outras línguas, porque na música a gente faz isso. Enfim, mas isso tudo, né, no geral. E quando a gente trabalha numa escola de música específica, então a gente consegue trabalhar esse todo detalhado, né, com mais detalhes, né, com mais cuidado, observar, né, mais cada criança. Então tem essa diferença, né? A qualidade, o objetivo é o mesmo, né? Mas com certeza a quantidade de crianças e o tempo, né, que a gente tem na escola, enfim, acaba se tornando um pouco diferente esse ensino. E eu acredito que na língua também tem essa diferença, né? Então, na escola, ou numa escola de idiomas, como que você Aí trabalha vai, isso? vai muito de acordo com a escola, né? Porque, por exemplo, se a gente falar de escolas que hoje estão trabalhando para o bilinguismo, as crianças têm aula de inglês todos os dias, né? E tem matérias até que elas têm em inglês. Então, coisas que, por exemplo, uma escola de língua não proporciona. Né? Então, eu não sei, se for esse tipo de escola que tem bastante, o inglês que tem dentro é muito forte que assim, na verdade ela vê todos os dias, né? Então, aquilo faz parte cada vez mais da rotina. Então, eu vejo que a estrutura que as escolas montam para essa questão de bilinguismo é muito bem pensado, de brincadeira de tudo, de trabalhar, por exemplo, a questão de corporeidade, um monte de coisas que as pedagogas precisam ter para entender, para fazer com que o aprendizado seja realmente eficiente, né? Na escola de língua, geralmente as crianças têm aula, por exemplo, 2 vezes por semana ou uma vez por semana, 2 horas. Então, seriam 2 horas de aula por semana. E as escolas de bilinguismo têm muito mais do que 5 horas. Ou 5 horas no mínimo, Ô, né? Jé, mas aí Então, você está falando, peraí, só um minutinho, de uma escola bilíngue, mas e as escolas tá, regulares que tem o inglês tá. ali, né? Uma vez, duas Ah, vezes na semana. aí tem uma diferença mesmo, porque é diferente, né? A escola de língua, você acaba. A diferença que tem, por exemplo, se eu for falar então de uma escola regular que só tem uma hora de inglês por dia, por semana, né? E a outra que tem 2 horas, pelo menos, de semana, aí sim, aí eu tenho uma diferença grande. E até porque você entra numa escola de inglês, por exemplo, ou numa escola de língua, de qualquer língua, você já entra num universo diferente, né? Você já chega, se é tempo de Thanksgiving, aquilo fica tudo repleto, as ceias, se é Halloween também. Então, assim, eles montam e entra naquela questão da ludicidade, né? O quão lúdico que é aquilo para a criança. E aí, quando é lúdico, a criança quer se envolver. Né? Os adultos também, né? Os adultos também adoram, os Sim, adolescentes, todo mundo adora, porque eles fazem as pessoas imergirem mesmo nessa atmosfera, né? Nessa questão cultural. E eu acho que daí sim dá muito mais tempo para eles entenderem o que é. E a questão cultural é muito forte, né? Que daí a escola inteira trabalhando só com aquela língua, você acaba dando mais atenção também. Então, isso é muito legal. Então, você ir para uma escola de língua, se você só tem uma hora, né, por semana na escola, é bem legal isso, você ir para uma escola e ver que ali é só inglês. Porque aí é o ambiente inteiro que inspira isso, né, essa criatividade. E eu acho que estimula muito aí a criança, né? Então, eu acho, sim, que essa é a diferença. E a qualidade, às vezes, é o que uma professora, de repente, não consegue fazer. Lá você tem muito mais tempo, as pessoas só pensam, né? A questão da coordenação é só com a língua inglesa, então acaba sendo até mais fácil para eles coordenarem isso, né? E trabalharem só vinculados num único ponto, né? não, isso com certeza, né? É bem parecido mesmo, né, com a música, essa questão mesmo do tempo, da vivência, né? Por isso que, mais uma vez, a gente reforça o quanto essa vivência, né, de repente, diária é importante, né? E aí, uma outra questão, né, já que sempre também eu percebo muito, porque eu dando aula dentro das escolas, eu ouço muito
também dos pais, assim, agora é uma questão como mãe, né? A preocupação, né? Excessiva com que a criança saia falando, pequenininha, né? Já falando tudo em inglês, já entendendo tudo, né? E aí eu acho que acaba passando por cima de muita coisa, né? E aí que eu acho que entraria, por exemplo, essa parte da música, né? Porque você acredita que a música pode, de uma certa forma, contribuir para esse aprendizado de uma forma prazerosa, lúdica aí, e sem precisar sair atropelando, né, muita coisa, com essa ansiedade, né? Porque eu acho que não precisa, vamos dizer assim, como a alfabetização, né? Eu acho que a criança ela tem que realmente vivenciar aos Uhum. poucos. Então, o que seria mais importante nessa primeira infância, né? É o vocabulário mesmo, é o sair falando, né? O É, que você, como você tem que vê? respeitar, né? Tem que respeitar o tempo, porque a gente está pensando também que tem a língua materna, a gente não está falando também de crianças que foram, que aprenderam de berço as duas línguas, né? A gente está falando de crianças que só falam a língua portuguesa e elas vão para essa escola. E assim, na verdade, para acalmar os pais, assim, é só dar tempo, porque elas vão assimilando, né? Uma vez eu entrei numa escola aí, e bastante renomada aqui de Santo André, e eu estava lá vendo as crianças, e assim, elas não falavam tudo em inglês, mas elas falavam, sei lá, da mochila em inglês, que ela ia deixar ali. Então, uma palavra ou outra, elas não falavam, não formavam nem tudo em inglês, mas elas já entendiam. A professora misturava o português com o inglês. Ah, pega lá, não sei o quê. Então, e nesse convívio, ela falava inglês na sala de aula, tinha, as crianças entendiam, e aos poucos as crianças iam absorvendo esse vocabulário. Então, se a professora falava uma coisinha para ela ir lá buscar, ela já sabia o que era. Se a professora pedia para fechar a porta, ela já sabia o que era em inglês. Então, assim, aos poucos de você ter o contato, de você entendendo, você vai assimilando. Mas é bem aos poucos, porque senão a criança, né, ela também você gera ansiedade, que nem você falou, né? Você gera ansiedade às vezes os pais passam essa ansiedade para a criança e a criança também fica ansiosa em tentar entender tudo, em tentar falar tudo. Mas elas são tão relaxadas também que assim elas usam daquilo assim como se fosse qualquer coisa ali, é tão simples, é uma pecinha ali. Eu sei que assim, a Helena eu ensinei uns bichos em inglês para ela, então tem, por exemplo, cow é cow. Não adianta você falar o que é, que ela fica falando às vezes, ah, pai, cadê a minha cow? Então, assim, é calmo, não adianta, cadê o horse? Então, não adianta, cadê o bichinho? Ela vai falando o bichinho, porque a gente ensinou, porque eu ensinei, cantei as músicas com ela, cantei, então a gente canta a música, então ela já sabe, ou do Na música McDonald's, tá aqui em sempre, casa é sempre trilha sonora. Trilha sonora, eu ouço aqui todo dia, não tem jeito. então, E aí vai imagina. assimilando, você vai ver que é brincadeira e não é. Ela vai já, ela sabe, fala pra ela, pega lá, calma. Ela vai pegar. E eu não fiquei insistindo. Ela vai Sim, e foi pega. natural. Então, e Foi. isso é uma outra questão. Por exemplo, eu, né, como a gente já conversou, eu fiquei pensando muito sobre isso e gostaria de inserir isso na vida das meninas, né? Porque eu vejo a importância de ser em doses homeopáticas, né? Porque senão depois chega lá na frente, aí precisa absorver tudo e aí fica mais difícil, né? E É, aí pensei comigo, então, e aí como que a gente faz? Por exemplo, você falou, você fala a Cal. Ela sabe o que é, mas se você falar em português, você explica para ela, é isso que eu quero dizer, porque na música a gente não explica, né? Vamos dizer assim, uhum, teoricamente para a criança. Só que eu não, eu, né, tô aí na área da música. Então, que nem você vivencia, né, nas aulas com a Helena, você percebe que a gente vai fazendo, né? Então é a observação. Eu não vou falar, nós vamos, às vezes eu falo para aquilo ir ficando, né? Vamos fazer a pulsação, ou vamos fazer o ritmo. Mas isso é o que menos importa, né? O que mais importa é realmente ela observar, reproduzir, né? Que vai estar estimulando, vivenciar tudo isso no corpo, no instrumento, sem muita teoria. E na língua, eu acredito que seja parecido, mas eu queria entender um pouco melhor, né? Como que você trabalha isso? A gente mostra e fala o nome, ou eu falo, não, o cachorro, porque não vai entender, o cachorro é o dog, né? Não tem essa ligação, por exemplo, né? A idade da Marina, da Helena. Então, a prática seria como? É mostrar e nomear. Seria assim.
É porque é diferente daí a questão da música, que às vezes você não consegue mostrar, né? Porque ela não é, às vezes, palpável, né? Para você ver algumas coisas. Quando você trabalha com linguagem e dá nomeação para as coisas, para os objetos, você tem ali o objeto em si. Então, você consegue fazer, né? Ó, isso aqui é uma cow. E daí ela olha e fala, é uma cow. Ou isso aqui é um dog. Então, isso aqui é um dog. Então, ela consegue, é mais concreto, né? Você olhar e Isso, nomear. Então, você dá nome naquilo. Às isso. vezes ela não sabe, ela não associa a palavra em português, porque como ninguém fala em português, mas agora, na idade que ela tá, ela já sabe as duas. Mas se bem que às vezes ela fala, com o vô, às vezes ela fala, cadê a minha cal? O vô fala assim, meu, não tô entendendo, o que você quer? Daí ela não consegue Então, explicar para ele, às vezes, o que ele não tá entendendo que aquilo é uma cal. Mas é engraçado de ver, né? Mas assim, eu falo assim, ó, tá vendo? Deu certo. Eu falo assim, ó, deu certo, deu certo. Mas assim, aqui na língua você consegue nomear, né? Porque realmente é mais concreto. Né? Então, não tem o que dizer. É o yellow, se você trabalhar com uma cor, ela vai ver o que é. Então, você acaba realmente conseguindo apalpar, né? então, mas aí, que nem a Cláudia até falou, a música é subjetiva, ela acontece de dentro para fora organicamente. Sim, então, por isso que eu falei, a gente não explica, né, o que está fazendo, a gente faz e lá na frente, né, É. tem até um educador, o Williams, que fala, né, são três partes aí, né, então a gente vivencia e a última questão é o racionalizar, é dar nome. Porque o mais importante é a vivência. Já na língua, é que nem você falou, tem o concreto. Mas aí é minha dúvida, por exemplo, eu quero trabalhar as cores. E ela já sabe que é amarelo, que é azul, né? Aí eu começo a trabalhar. Yellow, blue, red. É isso que eu queria entender. Sem falar, é vermelho, e falar a cor em inglês. Não, é o inglês e pronto, né? É o inglês e a É cor. isso, você não precisa traduzir, você não precisa trabalhar com português. Você apresenta para a criança como se aquilo fosse red. Então, é red. E pronto, você não E precisa falar que é vermelho. entendi. E aí, com quantos anos a gente começa a associar ao português? Ah, essa questão de paralelismo, né? Porque isso aí a gente chama de paralelismo na língua, né? Aí a gente já vai ter que ter uma alfabetização, né? Não adianta, a gente tem que estar alfabetizado para trabalhar com paralelismo. E olha lá que eu vou te falar que para fazer um paralelismo tem que ser ainda mais para frente ali, ó, quando você já tiver as ferramentas da língua já concretas na sua formação, né? Porque esse paralelismo não é da criança. Ela não vai ser intuitiva e falar, já que é isso aqui em português, deve ser assim em inglês. Ela vai agir instintivamente com aquilo que você vai motivando, né? Paralelismo é uma coisa já mais quando você tiver formação, eu diria ali lá para a partir de 10, por aí, quando a criança já tiver, tá, alguns não, né? Mas tiver um pouco mais concreta. Sim, mas aí, por exemplo, ela, que a gente falou, ela sabe as cores e que cor é essa. Mas ela já sabe, um exemplo, a Marina já sabe que é azul, que é vermelho, que é branco, que é preto, né? E se eu começar a falar, é yellow, é black, né? Mas aí, então, como ela já sabe que é em português, será que não fica um pouco mais difícil dela entender que agora tem um outro? Por isso que talvez essa língua, por exemplo, tenha que vir paralelo ou não, vem primeiro, que no caso você talvez ensinou primeiro para ler no inglês. Para algumas coisas, né? Então, por exemplo, nomes de bicho, sim. Algumas coisas não. Então, assim, eu não forcei assim o aprendizado. Vai ser tudo em inglês, né? Entendi. Ou vai ser tudo, ou metade. Oi? Eu só não formei isso, né? Vai ser só em inglês, eu vou falar só com ela em inglês, até porque, assim, não era nem esse meu objetivo dela só falar uma língua, né? Ela conhecer, né? Mas assim, é uma dúvida que me surgiu quando eu pensei, puxa, eu gostaria, né, de começar a oferecer mesmo, né, essa outra língua para as meninas de uma forma lúdica, né, de forma de brincadeira, até mesmo porque elas não estão na escola ainda, né? E por isso me surgiu essa dúvida. Mas agora que ela já sabe a cor, né, como que eu trabalho isso? Eu acho que deve ser a dúvida até de muitos pais, né?
Não, mas você vai trabalhando na brincadeira, né, Tati? Ainda a brincadeira, elas estão na fase do brincar. Então, talvez, por exemplo, se você for pensar a Pietra, né? A Pi tá um pouquinho mais, a mais velhinha de todas. Ela tá com quanto agora? 7? Quanto? 8? Fez 8. Oi, 8. Então, Ana! agora ela já aprendeu várias coisas, já está há um tempão aí na Sim. escola. Então ela vai associar de uma outra forma, né? Não tem jeito, porque ela já tem aí uma vivência de escola, mas isso não é porque ela vai associar e para ela vai brincar, porque ainda é brincadeira. Então elas estão, a gente não está falando sei lá, da parte de teens, né? Que daí já tem uma outra questão, já trabalha com uma formalização. Ainda a gente tem uma brincadeira, né? Tudo bem que a brincadeira maior de 0 a 6, né? Que a gente coloca muito de 0 a 6, essa questão da brincadeira, mas eles precisam também gostar. Então, assim, vai fazer uma associação? Não tem jeito. Agora, com 8 anos, vai associar, né? Mas isso não é impedimento, né? Porque senão o adulto não aprenderia, né? A grande questão de, por exemplo, às vezes, né, as pessoas me perguntam, né? E aí, da questão de quão mais cedo, se mais cedo é melhor ou não, enfim, quão mais cedo a gente fala sim é melhor, porque a criança não tem ela não é presa ainda a nenhuma regra, a nem nada, né? Então ela simplesmente faz, ela não tem o medo de errar, ela se expõe, para ela tudo aquilo ali é uma questão de brincar, né? Então ela não tem isso, esse julgamento, né? Que quanto mais velho a gente fica, ou quando a gente passou por umas situações, a gente vai fazer esse paralelismo o tempo inteiro. Então, por exemplo, aula de adulto é diferente, né? Eu preciso, sim, colocar a regra, eu preciso mostrar para eles, olha, é assim, é assim. Às vezes eu uso do português, né? Eu, até os meus amigos, meus alunos, às vezes brincam que sabem mais português agora com a aula de alemão, por exemplo, do que antes, né? Já aprenderam português junto. Justamente porque essa questão eu vou ter que explicar. Então, o que é um sujeito, já que eles já sabem, se eles já têm nome para isso, então vamos lá, vamos dar nome, então, porque não tem como fugir, não tem como uma aquisição de linguagem que já teve muito bem feita, né, ou que houve e já está formada, eu não tenho como dissociar. Então, aí eu vou ter que fazer uma associação. Agora, a criança é livre, a criança não precisa disso tudo. Então, por isso que eu digo, a questão da brincadeira é a melhor coisa, de não ter essa preocupação. Então, vamos... E aos poucos, isso vai virando parte do cotidiano. Quando você vai ver, a criança fala muito bem. E aí, por exemplo, uma coisa que daí você até perguntou, você fez uma das questões de quando começar, e eu vou te falar um dos benefícios também, então, de se começar cedo. Né? Em inglês a gente fala muito de gaps, né? Que as crianças têm gaps ou as pessoas têm gaps. O que seriam esses gaps? Né? Quando você começa a falar as coisas meio pausadamente, você tem uns lapsos e você não consegue fluir bem a língua. As crianças já não têm isso. Por quê? Porque elas são fluidas. Então elas vão falando e aquilo vai se tornando como se fosse a língua materna delas. Então é muito mais fácil, né? Elas fica natural, você vê a pronúncia delas, então fica muito mais fácil. Então elas têm poucas, elas não ficam com essas lacunas, né? Para elas, a compreensão, elas não sabem nem explicar o porquê. Mas não tem que explicar porquê, né? Às vezes não tem que explicar nada porque fala. A gente não é falante de língua portuguesa. Acho que se eu pegasse alguém ali na rua e perguntasse o que seria, qual a diferença de adjunto adnominal e complemento nominal, as pessoas iam falar, meu Deus, o que é isso? Né? Não ia conseguir explicar. Entendeu? Então, assim, a gente está falando de questão de aquisição, de bilinguismo, é para falar. E eu não estou falando para explicar a regra. Então, é melhor que sejam despreocupadas. Né? E aí eu vejo a grande vantagem de se começar a estudar qualquer língua, outra língua que não a sua, o mais cedo possível, para deixar ampla essa dinâmica, né, do que tem na vida. E o estímulo, né, Tati? A questão de estimular a criança é tudo. É fundamental. É tudo. Eu sempre falo muito mesmo. Que é realmente, né, a música, o estudo de outras línguas, né? O quanto estimula mesmo, né? O quanto cria aí novas avenidas, aí, novas sinapses, né, no cérebro deles, e como abre, né? E uma pesquisa, várias pesquisas apontam mesmo isso, né? Que estimula bastante. Então, quanto mais línguas, né, a criança tem essa vivência,
mas ela vai estimulando. Não quer dizer que ela precise ser, né, poliglota lá, mas né, o auditivo, quanto mais ela se expõe a isso. Então, por exemplo, mesmo nas aulas de música, eu trabalho música africana, né, outras culturas, que tem uma outra forma de língua. A gente trabalha, às vezes, músicas. Que música assim, mais que eu trabalho? Japonesa, né? Tudo de criança, né? Na linguagem mais simples, mas para elas entenderem que existe uma outra língua. E o fato de elas tentarem, né, falar, expressar, e elas cantam direitinho, né? Então, isso prova mais uma vez que o ouvido da criança é muito refinado, né? Então a gente pensa, mas é difícil, eu vou começar a ensinar inglês, né, alemão, né, música desde pequenininho. Nossa, eu acho que de fato é a melhor idade, porque eles estão receptivos a tudo, né? E é muito bacana ver que a gente tem uma pronúncia, né? Às vezes sai um pouquinho embolado outra, mas com o tempo isso sai nitidamente, porque ela tem um ouvido refinado, né? A criança, ela tem, a gente não pode subestimar ela, né? Porque ela é muito, muito refinada mesmo, auditivamente. E a música e a língua tem o ouvir, né? E que eu acho que é primeiro, né, no caso. Então, a gente trabalha de uma certa forma, primeiro esse ouvir, né, a pronúncia e depois, né, ter essa reprodução. Ô, Gé, e aí, me fala uma coisa rapidinho. Que nem eu voltando só da Marina. Por exemplo, eu quero brincar com ela com cores, então. E aí, eu vou falar, Marina, yellow, mas ela já sabe que é o amarelo, né? Isso que eu ainda fiquei um pouco na dúvida. Uhum. E aí, como que eu brincaria com ela, com as cores, sem ela fazer a comparação? Porque ela já sabe que é amarelo, né? Mas ela fala pra você, não, mãe, é amarelo? Você tá falando errado? Ela fala? Se eu falar yellow, ela fala, não, é amarelo. É isso, por isso que eu tô te perguntando, se tem alguma outra forma de eu chegar para ela não cogitar, entendeu? Se eu falo assim, ó, esse aqui é o dog. Não, ela tá bem nessa transição, né, de 3 anos, vamos dizer assim, que tudo é aquilo que ela aprendeu, né? Tem aquele nome, né? Uhum. Talvez aí... Talvez talvez é porque talvez ela faça associação, que ela já fez associação de alguma forma de que aquele yellow para você é o amarelo. Você falou para ela que não, aquele ali é amarelo, mas agora a gente vai chamar ele de yellow, né? E ela fala, não. Mas talvez na brincadeira mesmo, de você pegar alguma coisa e falar assim, olha, esse aqui é o yellow. E começar a falar assim, eu quero um yellow igual a esse. E começar a sair correndo, sei lá, inventar alguma coisa. Vamos lá na cozinha ver o que tem de yellow e tentar chamar ele de yellow. Falar assim, não, esse aqui tem outro nome agora. Hoje ele vai ter outro nome. Pra ver se ela começa a aceitar. Porque tem isso, né? Chega uma hora que eles não querem mais aceitar. Se você não trabalhou desde pequeno, que aquilo ali é uma outra opção, né? Então, porque, por exemplo, a Helena calma, se eu chamo ela, às vezes ela chama de vaca. Às vezes ela fala, não, é vaca. Mas se eu falar pra ela calma, ela aceita os dois. Por quê? Porque ela começou com um e depois ela viu que tem outro, e eu chamo de calma e o outro chama de não sei o que, de vaca, e serve. Então, ela não faz ela não fica duelando comigo, dizendo que não é. Ela aceita os dois e junta os dois. Talvez aí a questão de brincar. Não, hoje esse aqui vai ser o yellow. Vamos ver se a gente acha outro yellow? E vamos chamar de yellow hoje, pra ver se ela começa a aceitar. Né? Não, hoje é o red. Hoje a gente vai chamar. Eu não sei se ela assiste desenhos, não sei se vocês assistem ou não, em inglês, porque isso também é uma coisa que eu faço, né? Porque hoje a gente não tem como fugir de tecnologias e tudo mais. Então, se ela assiste desenho, muitas vezes os desenhos são em inglês. Então, ela vê os desenhos falando em inglês. Então, ela sabe o que é. Né? Mas então, vou começar a observar. Eu acho que sim, eu acho que ela faz essa associação, porque eles são espertos demais, né? Ela faz essas associações, assim, de saber o que é, o que não é. Então, para ela, isso não é algo estranho, não soa estranho, porque ela já ouviu. Então, não sou só eu que tenho, porque às vezes se ela quiser, de repente, falar, nossa, só você que tá falando assim, não, mas o desenho também tá falando, então aquela pessoa também tá falando, aquele filme também tá falando. Então, ela vê o outro falando, então, fala assim, não, acho que tem alguma coisa diferente aí, né? Então, você não tira só não é só você que tá inventando, porque às vezes pode ser, né, você naquela fase de, não é só você que tá falando assim.
Então, porque o que que eu percebo, né? Oi, Jéssica. A Jéssica, ela é professora de inglês, né? Ela é teacher lá no externato. Ah, tudo Ela bem. usa bastante música, né, Jé? Depois compartilha com a gente aí sua experiência de música em inglês. Pois é, mas legal, então. Mas aí, por exemplo, quando eu tenho alunos maiores, às vezes eu falo, né? Eu quero trazer um nome, o Black Black, né? Que é um instrumento que é, né, aquele de bater. E aí, quando eles não lembram, eu falo, como que é preto em inglês? Então, assim, eu falo preto em inglês. Então, eles já sabem, eles têm, às vezes, 4 anos, né? 5. Então, ou seja, eu falei assim, em inglês. Eles sabem que, então, inglês é uma outra língua. Então, eles já têm essa associação, né? Português Certo. e inglês. Já com 3, né, a Marina? Não sei, ó, tô de olho que tá falando amarelo, ó. Ela tá só de ouvido, a Marina. Mas aí, então, essa é a minha dúvida. Eu não vou falar para ela, né, ó, é em inglês, né? Eu acho que eu não preciso Não, não. Deixa ela justificar para associar ela. mais leve, né? Deixa Ah, ela ir mais então, leve. era essa a minha dúvida, porque como às vezes é meio, né? É inglês, vamos falar em inglês, né? E aí, para ela, o que é inglês, né? Também, então, eu acho que aí É, fica mais então, complicado então. ainda. Então, daí você imagina, a Helena, às vezes eu coloco a criança, falei, ela conta até 10, mas eu não falo pra ela, a gente vai contar em alemão agora. Eu já começo, eins, vai, e ela já vai junto. Daí a gente começa a correr, a andar, fazer um movimento, ela já sabe que ela tem que fazer a batida, o ritmo, e ela já, já vai fazendo. Então, tipo, eu Então, instituí uma brincadeira. sim, e então, e você vê como isso tem tudo a ver com a música, né? Como É, realmente essa forma de ensinar sem precisar ir racionalizar, sem precisar dar nomes, né? Muito específicos, tem tudo a ver mesmo com essa forma de ensinar. Porque, e é legal, é bacana entender isso, né? Porque a gente, como, vamos pensar assim, né? Como mãe, como que isso se trabalha? Que eu acho que é a dúvida de muitas mães em relação à música, né? Porque ninguém tem, né, todos os conhecimentos possíveis, bem que a gente queria, né? Porque como mãe parece que a gente tem que saber tudo. Mas é complicado, é difícil. Então, eu acho que é uma dúvida muito assim, né? Muito recorrente mesmo, que eu até sim. converso com os amigos e muitas pessoas me falam, mas como que eu vou estimular, né, com outras línguas? Porque assim, por mais que a pessoa, né, não seja, não fale fluentemente, mas na escola a gente sempre aprende, né, o vocabulário, né, que nem falou, os animais, as partes do corpo. Então, acho que de uma certa forma a gente pode ir usando isso então, em forma de brincadeira no dia a dia, É, né? e talvez aí, realmente, que nem você falou, né? Alguns pais não têm essa, talvez não sejam, não tenham nem a vivência do inglês, né? Não precisam nem chegar à fluência, mas então, ou não tem, ou tem um inglês muito básico, ou ainda está estudando, ou começou agora. Mas eu tenho certeza absoluta que uma cor conhece, que, ou Sim, duas, alguns bichos, entendeu? Uma musiquinha ou outra. Então, assim, é nisso. Pega e começa a estimular desse jeito e tentar até estudar. Daí você acaba até você mesmo estudando inglês com a criança, né? Porque ela assimila isso. isso muito. Então você não precisa ser o expert, né? Para achar que, bom, eu preciso primeiro estar, ser fluente ou ser avançado para tentar explicar. Não, não, a criança não exige isso, não. Então, assim, vamos Né? lá, fala as cores, tem lá, seleciona ali uma paleta de cores e começa a brincadeira. Ou outra coisa que eu acho muito legal são as formas geométricas, né? Procurar formas geométricas. Uma vez eu fiz isso com as crianças, eu dava aula para o primeiro ano, e a gente começou, nossa, foi uma brincadeira total, porque tinham que achar alguma coisa que era quadrado, ou triangular na sala de aula, ou no corredor. A gente saiu Mas para investigar e a gente falava inglês. Então, assim, nossa, eles se animavam demais, só de tentar achar as formas geométricas pela escola, né? Então, e aí fica, né? Guarda, fica na fixa, memória, absorve é, de fato, né? Não fica só uma decoreba lá que a gente fala, né? Só não decorou, ele vivenciou. Então, você vê, mais uma coisa que é muito parecido com a música, né? Ele vivenciou tudo aquilo, então com certeza não vai esquecer mais, né? uhum. Ele vai lembrar e toda vez que ele ouvir aquela palavra, opa, né? Estamos ali. Já uma outra dúvida. E aí, começamos com esses vocabulários aí e tal.
E frases, isso vai sendo aos poucos, como, né, a gente vai trabalhando só as palavras soltas, né? Depois a gente vai aí uma música, de repente, para complementar. Mas se eu quero ir depois, né, fazendo aí mais alguns complementos. Aí você não explica mesmo, né? Não pode explicar o que é verbo, não dá para explicar o que é, porque as crianças nem sabem, né? Mas você vai jogando, né? Porque a criança sabe, I like you. Então, sei lá, você fala assim, o que você like? I like, tananã. Então você já começa assim. Então, assim, você acaba misturando isso, né? E aos poucos a criança ela vai fazendo associação. Né? Você vê que elas são super inteligentes, elas tentam reproduzir o tempo inteiro, né? Se você for ver os linguistas, eles falam sobre isso, né? Dessa questão da aquisição da linguagem, por exemplo. Então, se a gente for trabalhar aí com os linguistas, Saussure, todos esses outros que trabalharam com a questão da linguística em si, de trabalhar com a aquisição da linguagem, de como que a aquisição de linguagem, que seria uma gramática aí, de um estudo diferente, né, que daí seria gerativista, outros caras que estudam essa aquisição em si, eles vão falar que a criança, por exemplo, ela vai tentar te copiar o tempo inteiro. Daí você deve perceber aí com as crianças o tempo inteiro, você fala um verbo, por exemplo, você conjuga, sei lá, num tempo verbal, você pede para alguém ir fazer alguma coisa. Faz isso, por favor. Daí, de repente, a criança vai falar, eu faz. Mas por quê? Ela não fala eu faço, ela faz eu faz, porque ela ouve você falando faz o tempo inteiro, ou outra conjugação, ou ela vai, né, por exemplo, né, se fosse na terceira pessoa, e ela fala eu vai. Porque ela não entendeu que a conjugação é para eu, mas ela ouve você falando para uma segunda, para uma terceira, da terceira pessoa, então ela faz essa associação. E você não precisou falar para ela disso, e isso não é errado, entendeu? Porque daí os estudiosos de linguistas vão dizer, isso não é errado, a criança está fazendo uma associação. E você tem que ver que isso é muito inteligente da parte dela, porque ela está associando um verbo com uma pessoa. Tudo bem que a conjugação não tá errada, né, gramaticalmente falando, mas o movimento que ela fez para tentar construir isso é de uma inteligência enorme. Então você não pode falar que você está errada. Você tem que deixar. E isso aos poucos você vai construindo as frases, né? Porque não dá para você estruturar a criança em frases. Mas então você tem que vivenciar. I like you, por exemplo. I like, sei lá, apple. Apple. Então daí você pergunta, o que você like? Tá, e sei lá, ela de repente só vai falar Apple também, porque ela vai te imitar. Então você tem que trabalhar com essa questão da imitação. Né? E mostra pra ela, então, I like Apple. E daí cada dia você coloca uma coisa. Aos poucos ela já vai formando a frase inteira, sem você perceber, e sem ela perceber o que é, sem você gramaticalizar, né? Essa questão toda, e ela vai percebendo, né? Então, assim, é assim que funciona. Primeiro você faz. Não tem que explicar nada, faz. Vai fazendo, que você vai ver que depois já tá na frase inteira, você nem sabe por quê, né? Já não sabe nem para onde. Nossa, tá falando aí, tá falando isso tudo. Né? Ela não entende o tempo ou a pessoa, mas entende a relação da ação. A Jéssica acabou de colocar aqui. E aí, mais uma, muito legal, né? Mais uma semelhança aí mesmo com a forma de ensinar música, né? Como a gente percebe como muito parecido, né? Tudo isso mesmo, como tem que ser natural, tem que ser orgânico e tem que ser prazeroso, né? Tem. Né? Não tem jeito, a criança ela aprende muito mesmo brincando dessa forma. E eu vou começar a fazer isso aqui em casa. Depois, já estão brigando aqui. Já começa agora. Já dá alguma coisa yellow aí. Uma briga em inglês. Já vai aí, stop todo mundo aí, gente. Então, mas você sabe que, né, agora brincadeiras à parte. Peraí, Marina, já te dou, peraí. Eu brinco muito, às vezes a gente mistura umas coisas assim aqui em casa. Espera que eu vou te dar. Ó, tá chorando. Como é? Don't cry. Don't cry, baby. Don't cry. Tá vendo? Eu vou pegar pra você. Vou pegar.
E a gente brinca, né? Às vezes eu falo bye bye, né? Let's go, a gente usa muito aqui. E Então. realmente, às vezes a Pietra falava e nem sabia. Um dia ela me perguntou, mas o que é let's go? Mas ela fazia, ela vinha, entendeu? É justamente aquela questão da ação, né? Que a Jéssica falou, que é a questão da ação. Então você vê falando, let's go. E já sabe que é pra ir, vai embora. Então vamos embora, né? Então, assim, vai nisso, é o gesto, é a prática junto, e é assim, a música também. Então, assim, esse elo é muito forte, né? De música, né? Igual até a Cláudia colocou aqui a questão da tradição oral. Se você for pensar dos primórdios da música, a música sempre foi junto com a palavra, né? Depois que elas se separaram. Então, assim, se você for pensar numa época de trovadorismo, né? Vamos pensar, lira, né? Os instrumentos musicais, a literatura, ela toda era oralizada. Então, ela foi se separando depois. Então, essa tradição de linguagem e música sempre andou junto, né? Então, se você juntar... Então, por exemplo, se você pegar a questão aí da música e trabalhar com inglês, é um casamento perfeito, né, para isso tudo. Porque você, além de brincar, você estimula a criança, porque a criança, a música é muito forte, né? Para todos nós, né? Vamos lá, vamos pensar, gente. Eu acho que todo mundo aqui tem, se não tem, a grande maioria tem uma playlist, né? E vive com essa playlist hoje em dia, né? Spotify da vida, todo mundo tem a sua, entendeu? Porque o ser humano é muito associado à música. Independente do que gosta, né? De que estilo musical, sempre tá ali. A música sempre foi uma válvula de tudo aí para as pessoas. Ou de escape, ou divertimento, qualquer coisa. Sempre música. Então, se você já estimula, a criança, ela canta. Né? Então, ela canta o tempo inteiro. Então, se você estimular isso, aí fica melhor ainda. Né? Então, você usa umas brincadeiras. A Helena canta tudo errado. Ela canta e canta tudo errado. As coisas, você fala assim, nossa, eu acho lindo. Eu acho lindo. Ela tentando cantar Old MacDonald. Então... Mas ela acho lindo. Tentando. E eu falo, deixo ela cantando e vou cantando junto. Daí tem hora que é a minha parte, tem hora que é a parte dela que faz. Então a gente já faz uma cena, já faz um teatrinho também. Daí já é a parte dela, é a parte minha. E vai todo mundo. Então, assim... Já entra a expressão corporal, já entra a questão do esperar, do ouvir. Olha quanta coisa a gente não trabalha numa brincadeira, além de estar trabalhando a música e a língua, né? E a outra língua. Então, é o comando, né? Então, assim, é um casamento lindo isso, né? Você trabalhar com a música e trabalhar com a linguagem, uma outra língua, né? Então, assim, você tem que deixar. Você tem que deixar, estimular, deixa. Você fala, né? Fala como é que funciona, tenta. E depois, quando você vai ver, o ouvido deles Gente, ela falando em alemão, é uma coisa assim que eu falo, gente... Ela fala, às vezes, até as palavras melhor em alemão do que em inglês, né? Ela fala, se eu vou ver, ela já tá falando aqui do meu lado. Né? Porque ela ouve bastante, né? Então eu acho que é isso, né? E eu acho muito legal trabalhar também, a questão é que a gente não tem nenhuma educadora física, tá vendo? Dava pra gente fazer um trio aqui, pra trabalhar com educador físico também, porque tem a parte também de movimento, né? De que é preciso de... Sim, eu tenho a Ana, aquela que eu falei hoje no começo, eu não sei se ela tá aqui ainda, mas ela fez uma live comigo de psicomotricidade, e ela tá dando aula aqui numa escola onde ela é bilíngue, então ela tá trabalhando, comando os movimentos todos em inglês. A Ana tá aqui, ó, eu falei dela, ela que é a professora de psicomotricidade, né, Ana, e ela trabalha, então, bastante, que ela me contou, essa coisa do movimento mesmo em outras línguas, então é bem legal, porque aí também complementa, né? Porque a gente está trabalhando aí com a questão da pedagogia, né? E a pedagogia diz muito dessa questão da motricidade, né? Então não tem como a gente fugir. Independente de qual pro você seja, você vai ter que trabalhar com a motricidade, né? É que eu não sei se todas as pros, elas têm pedagogia para trabalhar isso e se elas têm essa fundamentação, porque é isso que precisava que acontecesse para as crianças, principalmente essa primeira infância, né? Então não é só ensinar uma outra língua, você tem que entender que fase que a criança tá. Então, por exemplo, essa questão de que brincar é indispensável, e ela é indispensável para quê? Para a saúde física também, né? Então a criança pula, ela precisa se movimentar,
ela é importantíssima para essa questão da formação emocional, intelectual também, e é isso que é o mais legal, né? Você consegue juntar tudo, você consegue juntar a questão da motricidade, você consegue juntar a questão aí do brincar e a questão do aprendizado, tudo junto, porque tem que ser também um aprendizado direcionado. A gente está trabalhando aí com o direcionamento, né? A gente está trabalhando dessa forma, como direcionar. Então, precisa disso tudo junto, né? Então, eu acho que esse trio, acho que o casamento perfeito é o trio, né? É o trio aí, a questão da música, da linguagem e da questão aí da saúde física, que tem que também entrar, que a criança precisa trabalhar com o corpo, né? Não dá pra... A criança não está dissociada do corpo, ela está aprendendo as questões do corpo. Então, quando você trabalha, por exemplo, com bate forte, ou é fraco, né? Ela tem que entender que ela tem que ter esse controle. E aí você também você vai trabalhar com a linguagem, você vai escolher que tipo de linguagem que você vai trabalhar, e a questão da movimentação, do controle físico, do ritmo, né? E tudo junto. Então, eu acho que esses são os pilares que você precisa ter e você precisa saber, né? Desse desenvolvimento. Né? E depois, né, Tati, a gente sabe que isso vai gerar um adulto muito melhor, né? Porque se você gera isso tudo, depois você vai ter aquela que a gente chama de aí um adulto equilibrado, né? Você vai trabalhar com esse equilíbrio da criança. Sim, muito importante. A Ana falou que tá só falando inglês com a filhinha dela agora. Acho que ela tem 1 ano e 8, 9, né, Ana? Mais ou menos por aí. E, então ela tá tendo essa vivência aí bem bacana aí também, né? Ela postou um vídeo. E, Jé, sabe o que eu queria? Depois deixa umas sugestões de música pra gente aí trabalhar com pequenos. Vamos. Né? Eu tenho umas ótimas. Tem umas ótimas. Vamos trabalhar assim. Vamos testar já na musicalização, Tati. Então, vamos testar. Agora eu acho que a gente, sim. Eu tenho essa vontade mesmo, né, de unir para agregar ainda mais, né? Então depois a gente vai sentar e acertar esses detalhes. 1 e 9 ela tem, ó, da filha da Ana. Na verdade, eu tô preparando a Helena para o alemão, né? É que eu fiquei com receio das duas línguas, mas eu vou preparar ela para o alemão já. Eu vou pegar um pouquinho mais com ela com a questão do alemão para ver se fica mais né? Vamos ver o que acontece aí. Mas logo mais. Não, mas então, vamos ver. Fazer um Zoom, cabe mais gente. Vamos fazer. A gente pode fazer um grupo aí, né? Bem bacana. Pra gente estudar mais sobre isso, falar mais sobre isso, porque eu acho que é um assunto bem gostoso, bem legal, né? E muito agregador, né? Porque, nossa, quanto não vai agregar para nós como pais, para as crianças, eu acho que é muito válido, né? E conhecimento nunca é demais. E é muito gostoso a gente poder trocar essas ideias, essas informações, né? Porque quem vai sair ganhando são os pequenos, né? Eu acho que isso é fundamental. Mas vamos sim, depois a gente fala mais sobre isso. Eu acho que, não sei se alguém tem alguma pergunta, que nosso tempo aqui já está quase terminando, porque de repente ele cai, né? Se a gente não tomar cuidado. Ele Então, acho que seria legal a gente ir finalizando, de repente, né? Se a gente tiver uma outra ideia, de repente podemos fazer algo mais prático numa próxima live, né? Se você topar. E para a gente se divertir aí um pouquinho com as crianças. Mas aí a gente pensa mais sobre isso. E eu queria te agradecer aí pela sua disposição, né? Me perguntaram se você era minha irmã, para variar. Claro. Como sempre, né, Tati? Deixa eu tirar o óculos aqui pra gente ficar um pouco mais parecida, né? Porque essa confusão já acontece desde a época da escola. Desde que a gente se conhece... Nossa, eu já perdi as contas, mas... não vamos falar a idade. E é muito gostoso, né? Porque, pensa, a gente começou ali, né? Tão pequenininhas, hoje a gente mantém essa amizade e hoje a gente pode compartilhar, né? Da nossa profissão, né? Agora com as nossas filhas. Então, eu acho isso tão gostoso, né? Então, é muito prazeroso, porque a gente acaba trocando, né? Todas essas informações. E eu acho que dá para ter um trabalho ainda mais amplo futuramente, né? Quem sabe? Eu acho que essa união tem tudo a ver, você, né? Que já
gosta, também já foi aí para a área da música, gosta bastante, né, dessa área musical. Na época da escola É, bateria. só não fui uma musicista, né? Porque não tive estímulo, né? Nada, mas faz Faltou um pouco de talento. bem, Não, é isso. não. Vamos tentar, vamos ver, né? Vamos tentar. Vamos sempre tentando. Ai, Senhor, mas é gostoso. Eu acho que foi um papo gostoso e eu acho que tem que ser assim mesmo, né? Um bate-papo, porque eu acho que cada um vai pegar o que é interessante, né? O que é importante aí, depois se tiver mais dúvidas, né? A gente vai se falando, as pessoas Claro. podem escrever, mandar aí as mensagens. E é isso, agradeço aí as pessoas que participaram, né? Obrigada, Cláudia. Parabéns pelo cuidado com a infância. Acho que é primordial esse cuidado, né? Porque é a base de É, tudo. Quando a é gente onde entende começa, né? É, precisa isso, trabalhar é a muito com base, essa primeira infância. é a base lá na frente, né? Tem que estar bem sólida aqui. Então, é importante mesmo esse cuidado com, né, com tudo. E eu acho que é isso, Gé. Mais uma vez, É, obrigada. eu que agradeço, então agora eu que agradeço mesmo o convite, tá? Você sabe que é sempre prazeroso mesmo esse bate-papo, essa união da música, né? Eu sempre atrás, a música nunca me Nunca te deixou, eu nunca deixou. deixei a música, né? Eu fui pro lado das línguas, mas a música sempre esteve comigo, não consigo fugir da música nunca, né? Então, e não quero fugir também, né? Então, a Cláudia falou aí da bateria, mas cantei já em coral, né, Cláudia? De música erudita, É, essas coisas. Acho que eu tô mais para canto hoje do que para outra coisa, né? Mas então, para mim, isso sempre foi o primordial, né? Então, tanto que eu ofereço hoje para Helena isso, nessa questão da musicalização desde pequenininha. O aprendizado de língua também, que eu acho muito importante. Então, esse bate-papo foi excelente, né? Eu acho que espero que as pessoas tenham gostado, que elas tenham, né, que tenham estímulo, né, para continuar fazendo isso, ou então para né, quiçá pensar nesse elo, né? Então, né, fica aí o convite, sim, se elas tiverem algumas dúvidas também, se quiserem perguntar depois, né? A gente está aí para isso, sei lá, alguma coisa que sim, ficou sim. dúvida, né? Então vou deixar aberto aí o canal e, enfim, acho que é isso. Muito obrigada pelo convite. E Imagina, foi pelas um pessoas prazer. também, obrigado por cada um que esteve aí, que continua aí. Agradeço aí o tempo de vocês, que é muito precioso, né? Com certeza. Peço desculpas pelo choro aqui, mas o ao vivo é É assim, ao né? vivo. É o ao vivo, então tudo Ao pode vivo. acontecer. Mas acho que o assunto fluiu, deu para a gente conversar bastante, né? Então Com acho que é isso. certeza. Então tá bom, beijo, gente. Obrigada, uma boa noite Beijo. aí para vocês e até uma próxima. Até mais. Tchau, tchau, Jé. Tchau, Tchauzinho. pessoal. Encerrar.